Mateus 17, a partir do primeiro versículo. Amém. A palavra do Senhor diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levante-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Amém? Na palavra do Senhor, na Bíblia, se você já leu, teve a oportunidade de ler ela toda, você pode ter percebido que em vários momentos, em várias ocasiões e com diversas pessoas, o Senhor utilizou das montanhas para falar com alguns homens de Deus. Ele chamava as pessoas para que eles fossem ter um encontro com Ele, e a maioria das vezes, muitas das vezes, eram montanhas, lugares altos, lugares elevados, lugares onde Deus tinha algum tipo de comunicação, de contato com eles, manifestava sua presença, entregava uma mensagem, dava uma revelação, ou uma exortação, ou um ânimo, um aliento novo, uma visão nova. E se você lembra de Moisés, quando ele foi chamado pela sarça ardente, quando Deus chamou ele na sarça ardente para dar a missão dele, aconteceu numa montanha. Logo depois, quando o povo já tinha sido resgatado do Egito e estavam caminhando para a terra prometida, eles fizeram uma parada no Monte Sinaí, onde tiveram a aliança com o Senhor, onde eles receberam os mandamentos, as leis do Senhor. Se você lembra também, Elias, depois de ter matado os 400 profetas de Baal, ele entrou numa crise existencial muito grande, um tempo de depressão e de angústia. E o Senhor levou ele para uma montanha também para animar, para alentar ele, para preparar para ele para um novo trabalho, uma nova missão. E se você lê os evangelhos, você vai perceber que Jesus também caracterizou muitas das coisas que aconteceram com ele, também se caracterizaram por terem montanhas como lugares de acontecimentos. Em primeiro lugar, quando ele foi levado pelo diabo ao monte elevado, e ofereceu todos os reinos da terra, se ele prostrado adorasse ele, isso foi numa montanha. Ele levou a uma montanha para ele ver os poderes, os reinos, tudo aquilo que ele poderia oferecer para ele, se Jesus se prostrasse e adorasse ele. Jesus também, o sermão mais épico do nosso Senhor Jesus Cristo aconteceu numa montanha, o sermão da montanha. Quando Jesus escolheu seus 12 apóstolos, ele levou eles para uma montanha, e foi aí o acontecimento onde ele escolheu eles. Foi numa montanha onde ele entregou sua vida por mim e por você. E foi numa montanha onde Jesus chamou os seus discípulos e deu para eles a grande comissão, que está em Mateus 28. Então você pode perceber, e tem muitos mais exemplos de montanha, de acontecimentos, de encontros com Deus nas montanhas, e uno pode se perguntar: mas por que uma montanha? O que tem de especial uma montanha? Por que o Senhor não falou em outro lugar? E na verdade o Senhor falou e fala em muitos e diversos lugares, mas pode-se acreditar que uma montanha é o lugar mais elevado, e acredita-se que é o lugar mais perto dos céus, né? Se você sobe uma montanha, você vai estar mais perto dos céus.
E Deus, supostamente, acredita-se na história, ou as deidades estavam nos céus. Então, a antiguidade sempre levava, se a pessoa queria ter um contato com as forças superiores, por assim dizer, eram levados a lugares altos. Os egípcios construíam as pirâmides afunilado para uma ponta acima, apontando para um lugar alto, elevado, né? Então, acreditava-se que era por isso. Mas também uma montanha representa um lugar onde você se separa, se afasta do seu dia a dia, do seu lugar de dia a dia, do seu lugar de trabalho, do seu lugar de convívio, do seu lugar onde você está enfrentando as distrações do dia a dia, da semana. Talvez aqueles homens estavam enfrentando problemas com os gados, com os plantios, né? Então, Deus falar naquelas circunstâncias não seria tão efetivo quanto Deus tirar eles daí e levar eles para um lugar separado. E uma montanha também é um lugar onde você pode enxergar assim abaixo e você pode ver que talvez todos os problemas que você tem, vendo desde outra ótica, desde outra perspectiva, não são tão grandes como quanto você pensa. Talvez Deus queria mostrar para eles: ei, vem cá, vamos para um lugar à parte, separado. Olha aí, você está tendo esses problemas aqui, mas é mínimo, é pequeno. Eu quero te dar outra perspectiva, quero te dar outra visão, outro entendimento das coisas que você está passando. Então, podemos encontrar inúmeras explicações do porquê Deus talvez separava eles e levava esses homens de Deus para terem essas experiências nas montanhas. E nos versos que nós acabamos de ler, sobre a transfiguração, isso também aconteceu numa montanha. Acredito eu que seja um dos acontecimentos mais marcantes na vida dos discípulos de Jesus. Obviamente tiveram outros, mas mais marcantes, porque o próprio Jesus se transfigurou para eles. Ele mostrou quem era ele na verdade. Porque se você repara os versículos, você vai ver que eles seguiam ele muitas vezes acreditando que era um grande mestre, que era um grande profeta, seguiam ele pelos sinais que fazia, seguiam ele pelo desejo de talvez ele ser um revolucionário que ia conquistar a liberdade de Israel, porque eles eram oprimidos pelo povo romano. Mas naquelas circunstâncias, Jesus levou eles, 3 dos seus discípulos, e eu fiquei me perguntando por que só levou esses 3 discípulos para mostrar isso. E eu acredito que na medida que nós procuramos mais de Deus, nós vamos a receber mais de Deus. À medida que você esteja mais próximo de Deus, você vai poder enxergar e desfrutar de coisas que talvez você não desfruta quando você está mais longe de Deus. Então, eles foram privilegiados porque eles eram pessoas que caminhavam mais perto de Jesus, que estavam mais perto de Jesus. Era um círculo íntimo de Jesus. Então, à medida que você, meu irmão, e eu caminhamos mais perto de Deus, podemos desfrutar da glória e do brilho da presença do nosso Senhor. Amém? Então, acredito que foi por isso, e levou, e a palavra do Senhor fala que o rosto dele resplandeceu como o sol. E resplandecer como o sol é um brilho muito forte, muito grande. Quando Moisés subiu ao monte, Deus falava com ele, a palavra do Senhor disse que quando ele descia, o rosto dele brilhava, refletia o brilho de Deus, e as pessoas ficavam atemorizadas. Mas aqui com Jesus não estava refletindo nenhum brilho. A palavra do Senhor fala que dele emanava brilho. Amém? O brilho saía dele porque ele era a pessoa de Deus, porque ele era Deus mesmo. Ele manifestou para aqueles discípulos a presença, o poder, a magnanimidade dele, a essência dele, o poder dele. Então, por isso, ele não refletia nada, ele era o brilho, a essência dele foi manifesta naquele momento. Que privilégio para eles, que privilégio. E nós, como cristãos, nós podemos desfrutar dessa presença do Senhor no nosso dia a dia, quando nós estamos com Ele em intimidade. Quando Deus nos leva e nós aceitamos passar tempo junto com Ele. E outra coisa interessante dentro desses versículos foi por que apareceu. Quem apareceu com ele, com Jesus, e estava conversando? Moisés e Elias. Por que apareceu Moisés e Elias? Não? É engraçado, tendo tantos homens de Deus, e apareceram Moisés e Elias, porque Moisés representava a lei, o pacto, a aliança de Deus com o homem. Não? E
Elias era o profeta que representava todas as profecias que apontavam à vinda de Jesus. Então, por isso eles se apareceram. Moisés e Elias era para demonstrar que o cumprimento das promessas de Deus feitas na antiguidade estava chegando a se cumprir. E, aliás, estavam conversando sobre como seria a morte expiatória de Jesus em prol nossa. Então, eles tiveram a oportunidade de ver Moisés e Elias e conversarem sobre o que ia acontecer nos próximos dias e como Deus ia cumprir a sua palavra que centenas de anos atrás tinha falado para o povo de Israel e por muitos e muitos profetas, muitas vezes foram repetidas e repetidas, apesar da incredulidade do povo de Deus. Então era um momento ímpar, um momento espetacular, assombroso. E o mais interessante desse aqui é que Pedro faz uma intervenção. Pedro sempre nos surpreende na palavra do Senhor. Se vocês lembram o verso primeiro que nós lemos, fala 6 dias depois. O que tinha acontecido 6 dias antes? 6 dias antes, Pedro tinha feito aquela declaração magnífica em Cesareia de Filipe, falando que Jesus era Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma declaração fantástica. E o Senhor fala com ele, isso não vem de você, Deus, meu Pai, te revelou isso. Né? Então foi uma revelação maravilhosa, não foi dele, da criatividade ou ideia dele, foi Deus mesmo que revelou para ele. Mas interessante, Pedro, que depois de ter essa declaração, Jesus fala, ei, mas eu vou ter que morrer, não? Vou ter que sofrer, e está escrito, e eu tenho que passar por isso. Então Pedro, talvez empolgado, né? Porque quando a gente acerta algo, a gente se empolga, não é? Acertei, faço o gol, estou jogando futebol, faço um gol e eu me empolgo. Agora vou fazer sempre gol, né? Então vai tudo empolgado, querer fazer e faz besteira, né? Então Pedro todo empolgado fala, Jesus, olha aqui eu recebi revelação de Deus e agora eu vou te dar outra revelação, que isso não aconteça contigo, Jesus. Como você vai sofrer, como você vai morrer. Longe de ti isso, Jesus. E o que Jesus fala para ele? O que fala? Vai para trás, Satanás, ou arreda Satanás, né? Então, 6 dias atrás tinha acontecido esse fato. E eu acredito que depois de a gente escutar isso de Jesus, né? Vai para trás de que Satanás, a gente fica meio chocado, né? Você ficaria chocado, né, irmão? Se algum irmão falar, sai daqui, Satanás, né? Isso, né? Eu fico chocado. Então, acredito que esses 6 dias que antecederam esse fato, Pedro estava cuidando o que falar, né? Não vou falar mais nada, não posso falar besteira, não? Aquela impulsividade dele, mas ele não se aguentou. E quando apareceu Jesus na sua glória com Moisés e Elias, ele teve uma ideia magnífica. E ele fala em primeira pessoa, ele não diz com uma galera aqui, vamos construir 3 tendas. Ele fala, vou construir 3 tendas. Uma para ti, Jesus, que ideia. Para Jesus vai ser a melhor tenda ainda, para Moisés, e outra para Elias. E novamente Pedro pisou na bola, né? Porque Pedro estava igualando a Jesus com Moisés e Elias. Em primeiro lugar. E em segundo lugar, Pedro, se você lê outras traduções, se você lê o contexto, você vai perceber que o que Pedro estava querendo dizer era, Senhor, vamos ficar aqui, fiquemos aqui, não desçamos, não saiamos daqui, vamos ficar aqui, e eu vou fazer tendas para vocês ficarem aqui. Fiquemos aqui, não saiamos daqui. Mas Deus, que é misericordioso, e não deixa a gente pisar muito na bola e fazer muito feio. A palavra do Senhor diz que Deus interviu. E não deixou, e fala que enquanto Pedro ainda estava falando, enquanto Pedro ainda estava criativo, o Senhor falou, ei, esse é meu filho amado em quem eu me complaço. Ouçam-no, escutem ele, obedeçam a ele. Sigam as direções dele, sigam as diretrizes dele. E quando o Senhor falou isso, a palavra diz que Pedro e os demais caíram, e Pedro por fim fechou a matraca, a boca, né?
se calou. Deus não deixou ele continuar escorregando. É muito interessante isso, porque esse fato nos demonstra que muitas vezes, quando acontecem coisas espetaculares, quando a gente desfruta de algo maravilhoso, de uma bênção especial, de uma manifestação especial da glória do Senhor, de um momento no qual o Senhor nos afasta para fazer alguma coisa, para nos falar uma coisa, levando-nos para uma montanha. Uma montanha pode significar um momento de culto, uma montanha pode significar um evento, um momento de oração particular seu com Deus, no qual Deus, na intimidade do seu quarto, ou no momento de oração, Ele te fala alguma coisa. Mas o objetivo não é só você ficar nesse momento. O objetivo principal é que da montanha, do lugar onde Deus te levou, Ele te tire ou te leve para uma missão. Amém? Alguém entendeu aí direitinho? Glória a Deus. Deus, sempre que se manifesta sobre sua vida, qualquer pessoa, qualquer manifestação de Deus sobre sua vida, tem um propósito. O propósito não é meramente você. Se Deus te cura de alguma enfermidade, não é só para você ser curado e desfrutar da cura. Tem um propósito maior. Tem uma mensagem maior. Há uma missão de Deus dentro daquilo. Se Deus levanta você em algum ministério, e Ele alcança uma abrangência grande, alcança pessoas, né? Não é para você desfrutar da glória e da fama, ou da sua boa palavra, ou sua boa ministração, ou se você é um ministro de louvor, do seu bom cântico. É porque Ele tem um propósito maior e tem uma missão maior dentro disso, incutido nisso. Então, sempre que Deus nos leva para uma montanha, Ele tem um propósito, e o propósito dEle é uma missão, e nós conhecemos a missão, e está em Mateus 28. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Amém? Então, tendo entendido esses versos, e tendo entendido o propósito de Deus nos levar nas montanhas, eu gostaria de falar sobre 3 coisas importantes em relação à montanha. Montanha é o lugar de revelação, porém o vale, quando você desce da montanha, é o lugar da missão. Amém? Montanha é o lugar de revelação e o vale é o lugar da missão. Mas nós, assim como Pedro, a nossa tendência é ficarmos na montanha, né? A gente gosta de um culto abençoado, um culto onde Deus se manifesta, onde tem línguas, onde as pessoas falam em línguas, onde alguém é curado, onde as pessoas são comovidas de tal forma que todos ficam chorando, comovidos pela presença do Senhor. Todos gostam disso. É legal, é muito bom estar em uma conferência. As conferências missionárias que nós fazemos, as pessoas são tocadas por Deus pela mensagem, pela palavra do Senhor, pelos testemunhos dos missionários, é muito bom. As conferências das mulheres, é bênção, as mulheres desfrutam, se regozijam, recebem palavras, choram, a mulher sempre chora, né? Então, mulher chora demais. No congresso, eu nunca vi tanta mulher chorando junto, nos congressos das mulheres chora. E isso é muito bom. É bênção. Ontem nós tivemos um evento aqui na igreja, e é muito bom participar de eventos. É muito bom participar de cultos. Eu lembro que quando nós recebemos o chamado, e nós fomos trabalhar no Peru com Fabrícia, nós começamos a receber a direção de Deus para trabalhar com famílias. E nós começamos a participar de eventos para famílias, congressos de família, seminários de família, cursos para família, livros de família. Não era algo que a gente gostava e conseguia, se esforçava em participar de todos os eventos possíveis que a gente puder participar. A gente até viajava para outros estados lá no Peru para poder participar. E isso é muito bom, mas não fica por aí. A nossa tendência sempre é ficarmos de evento em evento, de congresso em congresso, de culto em culto, de montanha em montanha, mas o objetivo é você ser preparado, você ser cheio do poder de Deus, mas para você descer e levar a palavra que você recebeu para outras pessoas. Amém?
Então, mas nossa tendência natural é isso, Senhor, aqui, glória a Deus, curtir, desfrutar a presença do Senhor, que lindo, que maravilhoso, mais Senhor, dá mais, mas o Senhor está te preparando, isso é temporal, montanha é eventual, não é constantemente, não podemos ficar procurando montanha tras montanha tras montanha, nós precisamos descer da montanha, porque o que você recebeu na montanha é para que você leve no vale das pessoas onde estão sofrendo, onde tem pessoas sofrendo com abuso, homens abusando de mulheres, maltratando mulheres, pessoas com problemas de homossexualidade, problemas com desvio de caráter, pessoas corruptas, pessoas viciadas em droga. Você está sendo preparado por Deus para isso. Amém? Então não fique na montanha, não faça como Pedro, Senhor, aqui está legal, uma para você, outra para Moisés e outra para Elias. Não. E eu que tenho alguns anos de igreja, alguns anos de crente, eu tenho experimentado e vivido muitas coisas que talvez alguns aqui não e talvez alguns sim. Né? Eu vou fazer 30 anos mais ou menos, não de idade. Quase, eu acho que daqui a uns 2 anos eu faço 30 anos na presença do Senhor. Então eu tenho visto algumas coisas e algumas tendências e algumas moveres de Deus no transcurso desses anos. E pela graça de Deus eu pude desfrutar de coisas, talvez de aqui do Brasil, por influência de missionários que nos visitavam no Peru, mas como eu cresci numa igreja missionária, sempre recebemos missionários de diferentes países, da Argentina, do Brasil, da Colômbia e de outros lugares também, fora da América. E é percebido que durante muito desse tempo, alguns moveres de Deus, acredito que são de Deus, acredito na sinceridade das pessoas que trabalharam em prol desses moveres, se expandiram por muitas partes do mundo. Mas também consegui enxergar o erro dentro desses moveres. Porque em lugar de ser uma ferramenta para que a igreja do Senhor se fortaleça e saia e conquiste no vale, se tornou como que uma tenda, assim como Pedro, que foi construída em volta desse mover, para que os crentes acamparem e só fiquem aí procurando algo novo de Deus todos os dias. E isso nos tem custado muito tempo, muito recurso humano, muito investimento, muito dinheiro. E lamentavelmente não tem sido o efeito não tem sido muito bom. Acredito que algumas pessoas têm conseguido bons resultados, mas a maioria se perdeu porque se deslumbrou com a glória da montanha. E posso citar alguns desses movimentos, eu respeito, eu admiro muitos desses movimentos, mas sei que a igreja errou em muitos deles, e fizeram errado talvez por ignorância, talvez por, sei lá, porque não conheciam todas as coisas por trás, ou porque desobedeceram algumas coisas. Movimentos proféticos, movimentos de atos proféticos, movimentos onde você plantava estacas nos palácios dos governos, movimentos onde você declarava e você falava, Deus está gravitando aqui na política. Você é de uma igreja que investiu muito dinheiro comprando óleo, né? E alugando helicóptero, e dos helicópteros rodeavam grandes quantidades de óleo por diferentes lugares. E foram gastos, investidos muito dinheiro promovendo capacitações, ensinamentos em relação a isso. Né? Vem aqui você ser parte desse mover profético de Deus, e pessoas gastando muito dinheiro, investindo muito tempo, indo em diferentes lugares. Mas e os frutos? E o resultado disso? Os governos mudaram? As pessoas viram para Jesus? Nós podemos desfrutar de um grande avivamento desses moveres? Lamentavelmente não.
Eu lembro que no ano 98, estava escutando uma pregadora muito conceituada naquela época. E ela estava na Venezuela, ela era salvadorenha e ela estava na Venezuela. E ela estava apoiando o presidente Hugo Chávez, na época em que ele estava assumindo o governo. E no início, Hugo Chávez, ele se manifestava crente. Ele manifestava que ele acreditava em Deus. E junto com essa pregadora, voavam em helicópteros por várias partes do estado, proclamando Jesus, declarando, fazendo muitas coisas. Mas pouco tempo depois, Hugo Chávez tirou a careta, né? E lamentavelmente nós podemos ver o que Venezuela se tornou. Então, muitas vezes nós nos deslumbramos pelo brilho da presença de algo que Deus está fazendo em algum lugar. Mas esquecemos que o principal é obedecer o que Deus quer com aquilo que Ele está te revelando, Ele está te falando. E às vezes uma revelação não é algo assim, uma palavra sobrenatural, uma palavra mística, não, Deus está falando, ei, fala com seu vizinho. Ei, você precisa consertar isso, porque você precisa demonstrar que você é crente no seu trabalho. Você tem que ser um trabalhador de excelência, que não tem a boca suja xingando toda hora. Mas muitas vezes nós não obedecemos aquilo que Deus nos falou. Acredito que no ano 2000, o pastor David Wilkerson, um pastor bem conhecido, bem conceituado, um dos homens de Deus mais reconhecidos até a atualidade, mas ele já faleceu, como sendo um homem que tem uma palavra de Deus. Ele foi na Argentina numa conferência com pastores, e esse David Wilkerson não é uma pessoa de ficar viajando, indo em conferências, ele não gosta muito disso, mas ele recebeu uma direção de Deus clara para ele ir nesse evento, nessa conferência, onde estariam os principais pastores da Argentina. E ele chegou, e ele sentou, e ele falou, eu não quero fazer vocês perderem seu tempo, e eu também não quero perder o meu. Então, quero falar com vocês pontualmente o que Deus me disse para dizer para vocês. Deus já não está escutando as suas orações, porque vocês não estão obedecendo a Deus. Deus já não está escutando suas orações, porque vocês deixaram de obedecer a Deus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Mas é uma verdade da palavra. E ele falou o seguinte: a oração só é eficaz quando não é substituto para a obediência. Se Deus fala com você, fala para fulano, fala do meu amor, fala da minha palavra, e você troca isso, não. Vou orar por fulano. Deus, que fulano escute tua palavra, que ele se arrependa, que ele se converta, que ele entregue a sua vida para Jesus. Você está desobedecendo. E tornando nula a sua oração. Porque Deus já falou com você. Você é o canal que Deus quer usar para que essa pessoa se converta. Amém? Se nossa espiritualidade não toca o necessitado, a nossa espiritualidade não é bíblica. Se tudo aquilo que Deus faz na minha vida não alcança outros, então existe algum problema com minha espiritualidade. Eu tenho que rever a minha espiritualidade, eu tenho que rever os meus conceitos. A revelação é para envio, não para comodismo. Se Deus está te falando alguma coisa, se você vem aqui diante de Deus, ou nas suas orações, procura a Deus por alguma coisa, é para ter um compromisso, não um comodismo. Amém? Então, a montanha é lugar de revelação, mas o vale é lugar da missão. Nós desfrutamos da presença de Deus aqui nos cultos, todo domingo, desfrutamos, mas o objetivo de Deus é você ser alimentado, ser nutrido, ser consolado, ser capacitado para que você saindo daqui, você leve sua glória e o brilho do Senhor possa resplandecer para as pessoas com que você se encontra durante a semana. Amém? Em segundo lugar,
a experiência da glória ou da montanha nos dá uma mensagem para compartilhar. A experiência da glória ou a experiência da montanha, aquilo que nós aprendemos ou desfrutamos aqui, ela nos dá sempre uma mensagem para ser compartilhada. Pedro queria construir tendas para ficar, né? Mas ele não pode construir as tendas, né? Porque foi interrompido por Deus, senão acredito que ele fazia as tendas, né? Então, mas em 2 de Pedro, capítulo 1, ele fala, fomos testemunhas da sua majestade. Ei, escutem, nós vimos a majestade dele. Antes mesmo dele ressuscitar, nós vimos a glória, nós vimos o brilho, nós vimos o poder dele. Amém? E quando Deus fala no meio da nuvem, fala, ei, esse aqui é meu filho amado, a mensagem está centrada em Jesus. Ei, esse é meu filho amado, ouçam ele, escutem ele, obedeçam ele, façam tudo aquilo que ele falar com vocês. Então, toda vez que você tem uma experiência na montanha, ou uma experiência gloriosa com Deus, sempre você vai ter algo para compartilhar, sempre você vai ter uma palavra para compartilhar. Sempre que você recebe uma palavra na igreja, sempre você tem algo para compartilhar com alguém. A palavra que o Senhor fala com você não é só para te exortar ou para te animar, é sempre para que você possa levar essa palavra para alguém mais. Porque Deus não só está pensando em você, está pensando que através de você pode tocar alguém. Amém? Então, se você recebe consolo, recebe fortaleza aqui, quando você esteja na sua casa, consola seus filhos, consola sua esposa, consola seu marido, sua mãe, seus pais, seu vizinho, seu amigo no trabalho. Você tem uma palavra de Deus. Graças a Deus que nós podemos desfrutar da igreja aqui no Brasil e ter cultos onde podemos pregar a palavra do Senhor. Tem lugares onde não se pode. Mas você recebe palavra domingo tras domingo, na EVD, na célula, nos cultos que tem nas sexta-feiras, nas oportunidades que nós temos aqui na igreja maravilhosas de desfrutar e receber palavras do Senhor. Essas são mensagens, esse é um momento de montanha onde você recebe uma mensagem para outros. E meus irmãos, quando se fala, nos últimos tempos, falar de Jesus, tem se tornado muito desafiador. Uma vez escutei um pastor falar que ele foi convidado para um canal de televisão muito famoso, isso foi no México, um canal de televisão muito influente. E eles abrem as portas para todos, né? Está aí, convida o pastor, convida o cientologista, aquele que come a placenta, tipo Tom Cruise, né? Come a placenta. E eles acham legal, batem palma para isso. Nossa, que legal, você come a placenta, sim, e ela é temperada, cozida, como come? Não, eu como assim, assado, tá? Muito bom, interessante, né? E entrevista a outra mulher aí, você acredita? E, não, eu estou aqui porque a lua com o sol se atravessou e eu recebi a mensagem do tarot, né? Então, isso aí, porque eu sou Escorpio, e você é o quê? Eu sou câncer, né? Fala, até esqueci como se fala em português. Eu sou câncer e é muito aberto para isso, os meios de comunicação são muito abertos para isso, para a espiritualidade, eles acham até legal, está até na moda ser espiritualidade, ter algum tipo de espiritualidade, falar alguma coisa, alguma crença. Inclusive aqueles que falam que foram abduzidos por um extraterrestre, que ficaram 3 dias lá não sei aonde, e ele recebeu coisas inefáveis e lá, e etc. Mas eles vão vir mais, e várias outras pessoas foram abduzidas, é mesmo, e eles acreditam, que interessante, né? Mas uma coisa causa comoção para esses meios de comunicação, quando você fala o nome de Jesus. Eles ficam uriçados, se fala, né? Uriçados, eles não gostam. E falaram com esse pastor, você pode orar no final da entrevista e tal, muito legal. Mas só nós temos uma cláusula aqui. A única coisa que você não pode fazer é orar em nome de Jesus. E ele falou, e em nome de quem que eu vou orar? Né? E eles ficaram constrangidos, né? Não, sei lá, você pode orar no santo tal, na santa tal, etc. Você pode orar, etc. Diversas formas. Mas nossa convenção, nosso acordo aqui é que Jesus não pode ser mencionado, porque nós somos muito espirituais e nós acreditamos em todas as crenças, né? Só que Jesus não pode ser mencionado, mas nós somos espirituais e acreditamos em todas as crenças, mas Jesus não pode ser mencionado. Por quê? Porque o nome de Jesus tem poder. Amém? Porque quando fala o nome de Jesus, o diabo uriça.
Porque quando fala o nome de Jesus, os olhos são abertos. A pessoa se enxerga o pecado, porque lembra a palavra de Deus, lembra o que Jesus ensinou, lembra o sermão da montanha, lembra que você não pode ficar com a mulher do seu próximo, lembra que você não pode ser um trapaceiro, lembra que você não pode matar, não pode roubar. Então as pessoas ficam chocadas. Não, isso aí não pode falar não, por quê? Porque choca. Mas da nuvem falaram com o quê? Com Pedro, Tiago e João? Esse é meu filho amado. Escutar ele, obedece ele, fala dele, ensina sobre ele, prega dele. Essa é a mensagem que nós precisamos compartilhar. Nós precisamos compartilhar essa mensagem. Isaías fala que viu a glória de Deus no templo e uma mensagem fala: a quem enviarei? A quem enviarei? Fala a mensagem. Deus fala: a quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, meus irmãos, uma experiência cria responsabilidade. Quem viu alguma coisa de Deus tem o dever de contar essa coisa que viu de Deus. Se você experimentou alguma coisa de Deus, você precisa contar. Se você experimentou a salvação em Cristo Jesus, você precisa compartilhar. Amém? Compartilhar. Não é só para você. Hudson Taylor, missionário na China, muitos anos atrás, ele fala: o segredo da vida cristã não está no topo da montanha, mas na obediência diária. O topo da montanha é momentâneo, mas diariamente, obedecendo e falando a mensagem, aí está o segredo. Lo Chi-Mun, outra missionária na China, fala: não posso amar a Cristo e não amar aqueles por quem Ele morreu. Ela falava: não posso. Não tem condições de eu falar que eu amo a Cristo e não amar as pessoas porque Ele morreu. Porque Ele ama essas pessoas. Então, se eu não estou amando, algum problema há comigo. E eu preciso me resolver. Billy Graham falava: todo cristão é um missionário disfarçado. É um missionário disfarçado de engenheiro, um missionário disfarçado de professor, é um missionário disfarçado de motorista, é um missionário disfarçado de marceneiro. É um missionário disfarçado, mas cumprindo a sua missão. Amém? Lá no Peru, como eu falei com vocês, nós fomos ministrados por missionários brasileiros, né? E nós recebemos o ensinamento de orar na montanha, no monte. E nós nunca tínhamos feito isso dentro do cristianismo. Lá no Peru não é muito comum, não é uma prática frequente. Também os montes no Peru são bem feios. É só terra, poeira, semente, pedras e serpentes, né? É um negócio triste. Aqui você vê mato bonito, flores, plantas, aves, legal. Mas lá é terra, pedra, você vai caminhando, o pó levanta, entra na garganta, você fica tossindo, não enxerga nada. E se estiver fazendo calor, pior ainda. Então talvez esse seja um motivo pelo qual os peruanos não vão muito nas montanhas. Mas nós, jovens, recebemos essa ministração e conversando com os jovens, falamos: nós vamos na montanha, nós vamos no monte, nós vamos lá no Peru fala no cerro, vamos no cerro. E nós conversamos, falamos que ia ser desse jeito, e tínhamos que sair 5 da manhã, porque eram 3 horas de caminhada, e nós tínhamos que sair cedo para poder estar umas 2, 3 horas lá e poder voltar e ainda ter claridade. E acordei cedo, fui lá na igreja e ninguém apareceu. Eu tinha 2 opções: volto para a minha caminha ou vou sozinho. E o Peru passou por uma época muito forte de terrorismo, né? Então os terroristas ficavam em lugares assim altos, afastados, né? E eles desciam e atacavam policiais, atacavam comércios, não? Promovendo o terror. Mas naquela época já estava mais tranquilo, então eu pensei: eu acho que não vai ter problema, né? Então decidi ir sozinho, ir lá caminhando 2, 3 horas.
comendo terra, todo o cabelo tudo em pé, cheio de terra. Meu cabelo já fica em pé, né, se cortar muito. Aí com aquela poeira misturada com suor, é um negócio bem triste. Mas eu tinha recebido um ensinamento que na montanha que Deus fala, né? E fiquei lá, cheguei lá, não tinha nada, comecei a gritar e minha voz começava a ecoar, né? Porque tinha montanhas aqui do lado, e ecoava. Já não conseguia enxergar as casas distantes, as últimas casas da cidade. E comecei a orar, gritar, falar com Deus, chorar, clamar a Deus, Senhor, o Senhor me salvou, eu preciso receber uma direção de Deus, eu quero saber qual é o propósito da minha vida, né? O Senhor me chamou para alguma coisa, eu quero saber, Senhor. O que o Senhor quer comigo, tem para mim? Qual caminho eu devo tomar? O que eu devo fazer? E fiquei aí horas orando, e recebi algumas palavras do Senhor na Bíblia, porque naquela época não tinha celular, então a gente levava o tijolão, né? O tijolão também estava sujo de terra. E eu lembro que eu não recebi uma palavra clara de Deus, específica de nada. E falei, será que tem que voltar? Falei, mas se eu volto, não volto mais sozinho, né? Então fiquei lá 2 horas, voltei, perto da tarde. Mas foi bom, foi um momento especial com Deus. Fui ministrado em algumas palavras, mas não recebi aquilo que eu fui procurar de Deus, especificamente. Mas eu voltei diferente. Eu voltei mais contente e mais tranquilo, entendendo que Deus ia me falar qual o propósito da minha vida em breve. Aconteceu que semanas depois chegou um missionário na nossa igreja, e ele foi falar sobre missões, e naquela oportunidade Deus falou, isso que eu quero para a sua vida, missões. Ele fez o apelo, eis-me aqui, envia-me a mim. Fui lá na frente, acho que o pastor não me viu com cara de que acreditasse muito em mim, mas, glória a Deus, vamos lá, se não tem nada melhor, vamos orar aqui, abençoar. Orou por mim, era magrinho naquela época, fininho, e acredito que aquilo que aconteceu na montanha não foi visível para mim, mas para Deus sim. Só que Deus estava preparando outro momento, outra oportunidade, outro local, para me falar aquilo que Ele queria com minha vida. E era que eu dedicasse minha vida à obra do Senhor através das missões. E a partir daí, do ano 2021, comecei a me preparar para aquilo que Deus tinha me falado naquela montanha, não diretamente, mas era levar a sua mensagem para aqueles que não têm. A mensagem de que Deus restaura as famílias como fez com a minha. Que talvez aqui alguém nunca tenha ouvido falar, mas meus pais foram divorciados durante 19 anos, mas Deus restaurou o casamento deles. 19 anos depois de divorciados, eles casaram novamente. E a mesma pessoa que fez o primeiro casamento, fez o divórcio, essa mesma pessoa ainda estava viva e falou, você está de brincadeira? A casar com ela? A mesma pessoa tem certeza? Tenho, é Deus. E eles casaram novamente. Então fui incumbido de levar isso para as pessoas, que Deus é um Deus que restaura as famílias. Amém? Um Deus que cura, um Deus que tem uma palavra para te dar ânimo e continuar caminhando nessa vida dura e pesada. E que Ele tem muito pela frente para cada um de nós. Porque pensamentos de bem Ele tem a respeito de cada um de vocês. Amém? Amém. Então, você recebe uma mensagem. Pedro, Tiago e João, no barquinho não, né? Essa é outra música que minha filha canta. Pedro, Tiago e João receberam a mensagem. A palavra do Senhor. Pregaram o Evangelho de Jesus. Mas, também, o Senhor nos ensina que quando nós descemos da montanha, no verso 8 do capítulo 17, fala assim, ao levantarem os olhos, não viram ninguém senão Jesus. Meu querido, montanha é um lugar de revelação para que você cumpra a sua missão no vale. Montanha é um lugar onde você recebe uma palavra para você compartilhar. Mas isto aqui é muito precioso. Porque Jesus fala, ei, eu estou aqui, eu vou com vocês.
Ele não se apegou ao brilho da glória daquela transfiguração. Quando tudo aquilo passou, quando a revelação, quando o magnífico passou, quem estava aí? Jesus com eles. E Jesus desceu com eles. E Jesus desce com você e vai com você no seu trabalho, na sua casa, no trânsito, na faculdade, quando você tem que conversar com aquele vizinho lá que é difícil, quando você tem que falar com algum parente que está pisando na bola com você, está causando muito mal-estar com a família, Jesus está com você. Ele não te deixa só e Ele não te envia sozinho para fazer uma coisa, Ele está com você. E agora nós desfrutamos da presença do Seu Espírito Santo, porque Ele vai estar em todo lugar que nós formos conosco. Amém? Nós podemos desfrutar disso. Então, subir todo domingo ao monte, cristianismo não é subir todo domingo ao monte. Cristianismo não é vir todo domingo aqui. Isso não é cristianismo. Viver com Jesus de segunda a sábado, num vale onde o mundo sofre, isso é cristianismo. Amém? Brilhar aqui é muito fácil. Aqui nós brilhamos facilmente, naturalmente. A gente fala, irmão, tudo bem? Na paz, na bênção, na glória, aleluia, glória a Deus. Aí uns alegria por aqui, por aí. Mas cristianismo é de segunda a sábado. O que acontece lá no seu dia a dia, no vale. E Jesus está com você para que você possa alcançar aquelas pessoas que ainda precisam de Jesus. Amém? Se nossa fé não alcança as pessoas, ela não alcançou ainda o propósito. Amém? Se a nossa fé não alcança as pessoas, ela ainda não alcançou o seu propósito. Então, precisamos fazer alguma coisa a respeito. Vamos ficar em pé? Sabe o que é mais surpreendente disso aqui, irmãos, desses versos? De que Jesus feito homem, Deus feito homem, habitou na terra, sofreu como homem, se despojou da glória e decidiu se humilhar e tomar forma de homem, nós mortais, deixar a sua divindade, deixar seu poder, sua glória, sua majestade, se tornar como eu e você, e ainda mais sofrer uma das mortes mais terríveis da época, ser crucificado por amor a você e a mim. O mais surpreendente disso é porque ele demonstra que você vale muito para Ele. Seu valor intrínseco, sua essência. Ele não olha para seus defeitos, para seus pecados, para suas falhas, porque isso se resolve facilmente através de reconhecer que Jesus morreu por seus pecados e te fez justo. Ele te ama tanto que Ele deixou tudo aquilo que era bom para te resgatar. Faz alguns dias eu ouvi uma história de um pai de família que perdeu um filho no shopping. E você sabe que as crianças são levadas, né? Então você tira o olho da criança e a criança some. Então ele estava com o filhinho e ele virou para olhar alguma roupa, e virou e não encontrou o filho, e olhou para um lado e começou a gritar o nome do filho, fulano, fulano, e nada que fulano aparecia, menino sumido. Começou a se angustiar e se desesperar, e ele foi falar lá com a administração, meu filho desapareceu, e você precisa falar nos alto-falantes, que ele desapareceu, ele tal assim, o nome dele tal assim, tá, você precisa falar. E ele fala, tá, vamos falar e tudo mais, e ele começou a demorar. E o pai desesperado perguntou, aqui,
pegou o microfone e começou a gritar: fulano, sou seu pai, onde você está? Senhor, se você vê meu filho, ele é assim, assado, angustiado, chorando, ele veste tal coisa, me ajuda. Se você vê ele, olha lá, procura, tem tal altura, tal idade, tal, meu nome é tal. Angustiado, chorando, não quis esperar nada, e angustiado começou a pedir ajuda por socorro, porque o filho tinha desaparecido. E nós já fomos esses filhos desaparecidos para Deus. E ele já gritou, já clamou, já se entregou para que você esteja aqui. Você está aqui desfrutando disso, dessa bênção, de ser filho de Deus. Mas existem muitas pessoas que ainda precisam disso. E Deus nos deu a incumbência de sermos como aquele pai, pessoas que gritem: ei, seu pai está te procurando. Ele está desesperado, ele está angustiado, porque ele te ama. Não importa o que você fez, não importa se você pisou na bola, não importa se você escorregou, não importa se você ainda não consegue vencer aquele pecado, mas Ele quer você de volta, porque Ele te ama e porque você vale muito para Ele. Amém? Então, meus irmãos, somos incumbidos dessa missão. Mas antes de orar, gostaria de saber se alguém aqui precisa de receber aquela bênção do Senhor, que é se tornar filho dEle. E ter essa experiência com Deus, uma experiência de montanha, no qual Deus fale com você face a face. Onde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas circunstâncias. Se existe aqui nessa noite alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus, gostaria que levantasse a mão para que nós possamos orar por você. Se você ainda não experimentou isso, e você precisa receber isso de Deus, reconhecer isso e começar a ter uma história com Deus, levante sua mão que nós vamos orar, fazer uma oração aqui. Amém? Ele quer que você volte para casa. Ele quer que você esteja dentro, diante da sua presença, dentro da casa do Senhor. Amém? Então não perca tempo. Não perca tempo. Restaura seu relacionamento com Deus. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa palavra que o Senhor nos trouxe e o Senhor colocou em nossos corações, de que tempo de montanha, Deus, é um tempo de bênção, de desfrutar da Tua glória, da Tua presença, Deus. Oh, nos deleitamos na Tua presença, Senhor. Que maravilhoso, Pai, desfrutar e ver aquilo que o Senhor faz, como o Senhor se move nessa casa, nessa igreja, mas que nós possamos também ser cientes de que o Senhor nos quer de segunda a sábado, brilhando o Teu rosto para todas as pessoas com que nós nos encontramos na rua, abençoando a vida de cada pessoa que nós encontramos na rua. Pode ser pessoas que nos agradam, ou pessoas que também nos agradam muito, mas certamente obedecendo aquilo para o qual o Senhor nos salvou. Aleluia, glória a Deus. Amém. Deus abençoe.